Olá, gente linda e abençoada por Deus. Nós estamos aqui no interior da escola Professor Hermenegildo em Três Forquilhas. Ao meu lado está o professor Aloir Neves, meu parente. Nós somos primos em terceiro grau, né? Filho do nosso saudoso Alberto Kneves e neto do tio Chúquia, que eu chamava, né? Nossas lembranças, nossas raízes aqui do Vale do Três Forquilhas. Eu vou fazer a abertura aqui dando as informações necessárias e que corresponde com o trabalho efetuado da Delegacia de Polícia de Terra de Areia, que, junto com uma outra instituição de segurança pública relacionada a mandado de busca e apreensão, que foi na cidade de Portão, mandado de prisão expedido pela comarca de Terra de Areia contra o indivíduo que estava em condição de foragido. Isso foi na data de 18 de agosto. Pelo crime de furto qualificado e outro mandado aberto pela comarca de Santo Antônio da Patrulha, também, né, contada com a DP de Portão, do município de Portão, onde o mesmo fora preso por ter furtado máquinas agrícolas nas regiões, tanto de Terra de Areia, Portão e Santo Antônio da Patrulha. Isso na data de 18/8. Também quero já fazer um chamado aqui do laço beneficente, que vai ser realizado 10 de setembro de 2023, ou seja, daqui a 10 dias, né, aproximadamente, um almoço no Galpão Piquete Tio Miroca, na rua Nestor Berck, em Itati, 1777, contatos pelo telefone área 51 9962 98471 com a dona Rita, ou 999 041 063 com Paulo Rogério. Laço quinteto armado, R$ 150 e dupla armada, R$ 20. Esse laço beneficente, vocês entram em contato com a dona Rita ou pelo outro número que for mencionado, para saber maiores informações, dia 10 de setembro. Quero também fazer uma chamada aqui de utilidade pública, porque todas as nossas informações são de utilidade pública. Pessoas apresentando-se como funcionários ou funcionárias de Ministério da Saúde ou qualquer outra instituição com crachá falsificado, estão atuando na área aqui de Terra de Areia e na nossa microrregião Itati e Três Forquilhas. Alvos principais: pessoas idosas e aposentados, e que às vezes estão sozinhos em casa. A gente recomenda que essas pessoas não abram o portão, não dê acesso para essas pessoas, porque não adianta ter um crachá e esse crachá ser falso. Vir com ladainha para dizer que você tem dinheiro para pegar na Caixa Federal, no Banco do Brasil, ou qualquer benefício vinculado à ordem bancária, para colher dados de vocês e depois vocês serem logrados por pessoas estelionatárias, bandidas disfarçadas de pessoas boas, e vocês, com boa fé, abrindo porta para que essas pessoas entrem no seu espaço físico e ainda podendo acontecer coisas piores. Quando consegue lograr no furto, sem cometer o roubo, ou seja, com violência. Roubo é com violência, furto é quando faz manobras maliciosas, enganosas e levam recursos de vocês. Então, cuidem-se, protejam-se e não abram porta e não forneçam dados para pessoas desconhecidas. Certo? Então, aí está o aviso para que vocês tomem esses devidos cuidados. Quero agradecer a oportunidade aqui ao professor Aloir, vice-diretor aqui da escola Professor Hermenegildo, por estarmos aqui dentro da escola para falar sobre segurança pública e os seus valores, e também falar sobre a educação, que vem ser um paralelo, um alicerce dentro das nossas comunidades. Obrigado pela oportunidade e fique à vontade para dar as suas saudações iniciais. Ok. Bom, Cláudio, boa tarde ou boa noite a ti, ao Julian, que está aqui na escola. Estamos na sala das professoras da escola, né, das servidoras da escola. Como tu disseste no início, no interior dessa instituição. Dando boa noite, dando boa tarde a quem nos escuta, a quem nos assiste.
e dizendo que a escola fica honrada, né, e de certa forma feliz por ter essa oportunidade de falar de valores e de segurança pública. Eu até coloco no sentido inverso o título do programa, porque escola sempre estará ligada diretamente a valores, né? Porque é educação. E o Hermenegildo, a Escola Estadual de Educação Básica, professor Hermenegildo, vem desde 1953, depois 58 e depois de 1961, que seria a data de fundação, vamos dizer, oficial da escola. Nesses 62 anos aí de existência, trabalhando em prol da sociedade, do desenvolvimento da sociedade, da melhoria, da melhora da sociedade, com certeza trabalhando com valores, né, e trabalhando em prol da segurança pública de todos. Muito obrigado e vamos ter aí alguns minutos aí de um bate-papo tranquilo sobre educação e sobre as coisas que são importantes para a nossa sociedade. Ressalvando, né, essa importância da educação que eu sempre coloco nas nossas programações, que já fazem 2 anos que nós estamos em atividade junto à Rádio Clube do Povo, sobre esse assunto, né, de segurança pública e adendando valores com relação a aquilo que nós entendemos de família, de sociedade, de educação. Os 3 pilares fundamentais para uma sociedade organizada é saúde de qualidade, educação eficiente de qualidade e segurança também de qualidade para todos os nossos moradores e contribuintes da nossa região. E sabendo que nessa existência de 60 anos já completados, 62, quantas pessoas passaram por aqui nesse corpo, né, escolar, esse grupo escolar, que nós chamávamos antigamente, hoje Escola Estadual Professor Hermenegildo, pessoas que saíram daqui, estão morando aqui, outros já estão morando longe. São outras pessoas profissionais, né, que despertou vocações, e as pessoas que estão nos assistindo, lembrando de que tem também uma passagem por esse local e que esse local tem história dentro da comunidade de Três Forquilhas. E por que não dizer do Vale do Três Forquilhas, quando Três Forquilhas ainda era distrito de Torres e Itati também era, e Terra de Areia era distrito de Osório. O que vem a ser isso para você, professor Aluir, sendo que você é filho dessa terra, e se saiu daqui do município, ou voltou para cá, ou sempre esteve aqui atuando dentro da nossa região? Eu, na verdade, eu digo sempre que eu sou neto da terra. Eu, como tu disseste antes, eu sou filho do senhor Alberto Jacob Knevitz, da dona Enedina Knevitz, que são o pai do meu pai é o José Clarestino Knevitz, né, que eu acho que é nosso parentesco, nossa ligação de parentesco, eu e tu, é por aí, né, pelo vô Juca, como tu disseste antes. Enfim, daí a avó Lina, esposa do vô Juca, depois o vô Girdo, vô Nagildo, pai da minha mãe, e a avó Lúcia, mãe da minha mãe, sendo que o vô Girdo, o vô Nagildo, na verdade, ele era filho do professor Hermenegildo Torres, o professor que é homenageado, né, o título desta escola, que o nome da escola é em homenagem ao professor Hermenegildo Prudêncio Torres, se a minha memória não me trai, e que foi pai do vô Girdo, né? Então o Hermenegildo era meu bisavô. Então o pai, né, o meu pai saiu daqui em 1950, ele morava na Boa União, com 4 filhos, né, todos nascidos aqui na época Torres ainda, acho que ali a Boa União se chamava Guananazes ou Bananeira, alguns nomes assim mais diferentes. Então, mas a gente sempre teve uma ligação muito forte com a terra, né? Eu digo a gente, a nossa família. E a Boa União, o município de Três Forquilhas, a região aqui de Três Forquilhas, ela realmente, naquela época de êxodo rural, e isso se explica historicamente, sociologicamente, né, esses movimentos demográficos, o pessoal tinha a pretensão de viver uma vida melhor lá nos centros urbanos maiores. Meu pai foi para Porto Alegre, né, continuou a família crescendo, daí eu nasci lá. Até eu sou gêmeo de uma senhora também que trabalha aqui na escola, a professora Serla, né, e tenho outras irmãs também na educação, a professora Selga, e outros irmãos que estão em Porto Alegre. A professora Selga namora na Boa União. Mas então eu sou neto da terra.
Voltei para cá em 2012 para trabalhar, né, como professor nomeado, sou professor de História, formado em Porto Alegre, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho alguns dos cursos depois da graduação. Sempre gostei de História, e uma das coisas que sempre me atraiu na História foi esse movimento assim pendular, esse movimento de imigração dos povos, das culturas, como elas se movimentaram, por que elas foram de um lugar para outro, por que as famílias se transferiram além-mar, né? Essa história da sociedade, isso sempre me atraiu. Fiz História por causa disso. E estou aqui desde 2012 e cada vez mais gosto de estar aqui. Quando eu digo estar aqui, estar na Boa União, estar no Vale do Três Forquilhas, viver aqui, trabalhar no Vale do Três Forquilhas, já trabalhei em outras escolas e gosto muito de trabalhar na escola onde eu estou atualmente, Escola Estadual de Educação Básica, professor Hermenegildo. Muito bem, ele fez um relato aí, trouxe raízes, né? E eu não sabia que o então senhor professor Hermenegildo Prudêncio Torres tinha uma ramificação dentro da sua família, sim, sendo seu bisavô, né? Bisavô. E aqui é homenagem ao professor então Hermenegildo, iniciante lá nos primórdios da colonização alemã aqui no nosso vale, sendo talvez um neto de um dos que veio da Alemanha, né? Provavelmente sendo bisavô, ou neto ou filho de um dos que veio da Alemanha. O Cláudio, é um bate-papo, né? De repente eu vou te cortar, tu vai me cortar, né? Mas assim, eu não sei bem ao certo, teríamos que trazer outros especialistas aqui para tratar disso, mas eu sei da nossa família, dos Torres principalmente, são colegas meus, por exemplo, o professor Jussier, a professora Maria de Fátima, mas mais o Jussier, ele fez uma boa pesquisa genealógica, vamos dizer assim. Na árvore. Isso, do Hermenegildo, sabe? Eu creio que o Hermenegildo talvez não tenha, o professor Hermenegildo, né, não tenha essa ascendência alemã, não sei, talvez açoriana. Não, talvez açoriana, mais açoriana. Isso. Sabe? Mas com certeza é fruto da imigração, né? Dessas movimentações que o senhor acabou de falar antes no outro, exatamente. No outro espaço. Porque açoriano é português. Mais para cima? Desculpa, Juliano. Açoriano, quando a gente fala ascendência açoriana, está se referindo à ilha dos Açores, que é uma ilha lá próxima a Portugal, né? A ilha que pertence a Portugal ainda. Ficou no caminho, né? Fica no caminho, né? Então ele é português. E eu creio que ele era português ou espanhol, né? Mas, enfim, era um imigrante, né? Tá bem, Juliano? Aí? Beleza. Okay. Eu quero que vocês também saibam, que algumas pessoas não saibam, tornar o conhecimento. Aluir é irmão do Amauri, ex-jogador do Internacional. Exatamente. Jogou na década de 70, início da década de 80 no Inter, e depois fez um grande trabalho junto ao Brasil de Pelotas, né? Exatamente. O Mano, o Amauri, um dos meus irmãos mais velhos, né? Já que estamos falando, isso aqui não é o arquivo confidencial, né, tia? Não é essa aqui a história da minha vida, porque eu não posso contar tudo também, tá? Tem coisa que eu só conto em sala de aula, tá bom? Sim, não, o Amauri é um dos irmãos mais velhos, né? Nós somos 6 irmãos, 3 irmãs e 3 irmãos. O Amauri e o Amílcar, a Selma, a Selga e a Serla. Ok. Dito isto, o Amauri, que tu fez referência, ele foi jogador de futebol, depois foi treinador de futebol, ele jogou no Internacional como juvenil, depois como profissional, depois ele jogou em outras equipes profissionais aqui do Rio Grande do Sul, Caxias, mais alguns que agora não me recordo, Moré, Novo Hamburgo, jogou no Brasil de Pelotas, acho que 2 anos ou mais, cujo treinador dele lá foi o Luiz Felipe, né, para fazer uma referência, Luiz Felipe Scolari. Então, a nossa família sempre esteve muito ligada ao futebol. Quando tu falavas ali que os pilares da sociedade, né, no sentido de família, da religião, né, ou da igreja, ou da organização social no sentido da lei, né? Então a sociedade tem alguns pilares. E o meu pai, ele tinha alguns pilares também, o seu Alberto Jacob Knebitz. Era família, igreja, trabalho, não nessa ordem, e futebol. Esporte, sempre gostou muito disso. Era o lazer, né? E daí até temos primo também que saiu daqui, o Amauri nasceu aqui. Depois tem um primo também que tu conheceste, o filho do tio Arnaldo, o Edson, que também nasceu aqui, foi jogador de futebol. Então a gente sempre esteve ligado ao esporte. E até hoje eu particularmente gosto muito, né, de esporte, e creio que o esporte também
anda paralelo à educação. Sim, é muito importante, porque ter uma recreação, um esporte, isso é saúde. E lembrando disso, né, hoje é o dia do nutricionista e também das pessoas com deficiência. E amanhã é dia do professor de educação física, né, dia 1º de setembro. Então, aí, mais uma vez, a gente está dando os parabéns a todos vocês, professores, aos nutricionistas e também aos cuidadores, as pessoas que também trabalham dentro da área da saúde, com relação às pessoas com deficiência. Nós temos que lembrar esses fatores aí, porque a sociedade é uma célula organizada e viva. E nós vemos nos interiores, como não é diferente daqui, professor Aloir, quando a sociedade estava se formando, basicamente, nessas mudanças de local de uma região para outra, a igreja, um salão que às vezes servia como sala de aula, que o pastor que dava, geralmente, o ensino, né, sendo dentro da questão... As escolas paroquiais. Paroquiais, né? O pastor, ou quando católica, o padre, ou alguém dentro da Irmandade, as freiras, e próximo, um cemitério. Ou seja, a sociedade viva, se organizando na sua fé, casando, constituindo família, aprendendo dentro do currículo na base escolar, formando-se cidadãos, né? E também a questão da nossa existência, que nós temos um ciclo existencial, que é o cemitério, que já estava pronto para receber as pessoas que partiram desse plano. Então, a sociedade era organizada dessa forma. E nós temos aqui a Igreja Católica na frente, a escola do lado de cá, e não muito distante aqui, o cemitério do outro lado. Então, a sociedade se ramificou, hoje desenvolvida, né, crescendo, e nós sabemos que a nossa região, a nossa micro-região, baseada na força da agricultura, que é a sustentabilidade econômica da nossa região e dos outros municípios vizinhos, que as famílias, elas trabalham dentro dessa história e se organizam nos eventos, geralmente relacionado às congregações, às festas festivas congregacionais, onde há os encontros das famílias que saíram dessa região, estão morando em outros lugares, retornam e se encontram nesses eventos, lembrando da Igreja Luterana da Boa União, que todo ano tem uma festividade ali que as pessoas se encontram e cada vez aumenta mais o número de pessoas que vêm estar nessa festa. Esse é um bom exemplo, né, dessa dinâmica social, diríamos assim, que é uma dinâmica que acontece, acho que em quase todo o planeta, né, essa questão que o homem é o ser humano, ele é social, né, por natureza. E tu falaste certo, né, ele tem algumas coisas básicas na organização social, né? Essas instituições, né, da religiosidade, né, seja católica, luterana, protestante ou outra, né, cristã ou mesmo não cristã, né, são a religiosidade do povo. Poderíamos incluir talvez ali a questão de saúde, né, algum cuidado com a saúde, o governo, né, o órgão governamental, uma instituição de governo, e eu vinha, quando tu me convidaste para participar, a questão da segurança, né, e historicamente eu quero deixar claro aqui, quero lembrar isso que é muito falado, pelo menos eu falo em sala de aula, que o Estado, na verdade, né, o Estado, o governo, ele vem surgir nas sociedades principalmente por causa da segurança, né, por causa da justiça, né, e então também é um outro elemento da dinâmica social, da organização social, né? A justiça, a segurança, não tem sociedade sem segurança, sem lei, né? Sem regra. Mas é isso aí, a gente prepara tudo para depois acabar lá no cemitério, né? Como todos nós, com certeza, até para termos uma despedida, a sociedade se organiza para despedir-se dos seus com dignidade, né? O ser humano faz isso. Isso é antropologicamente comprovado. É o ser humano que faz isso. Eu brinco em sala de aula, já que tu falar de cemitério. Se tu vê um cachorrinho lá enterrando o outro cachorro, não sei se já viram, né? Porque eu acho que nunca... E um monte de cachorrinho em volta velando aquele... Não acontece isso. O ser humano, né, faz a sua despedida dos seus queridos. Isso é antropologicamente muito interessante. E essa parte do animal que você mencionou, claro que é uma questão de profundidade, às vezes pode acontecer com algum outro, né, dentro do universo
dos bichos, né, seja eles da água ou da terra ou do ar. Como é dinâmico, né, esse assunto, né? Os elefantes, quando eles encontram um cadáver do seu grupo familiar, eles fazem um ato cerimonial. Então é interessante isso. Até os animais, às vezes, dentro da sua concepção de os animais são irracionais. Instintivos. Instintivos. E dentro da questão da segurança pública, né, relacionada com a educação, o que o senhor professor, quem que notou desde o tempo que está aqui em atividade, relacionado ao comportamento dentro da escola e fora da escola, com relação à sociedade, o que melhorou ou o que nós podemos ainda entender que possa melhorar dentro da amplitude de segurança pública na nossa região? Muito bem, Cláudio. Eu acho que realmente, né, esse tema é interessante, né, quando nós combinamos aí de fazer esse programa aqui da escola, né? Tu mesmo comentaste, e o Vilmar também falamos por telefone, esse aspecto de que a educação, o ensino, ele tem a sua parte, a sua função em auxiliar, ajudar ou criar consciência da importância da segurança pública. Isso é básico, né? O que eu noto, né? Como tu me perguntaste, o que eu tenho notado? Bom, eu moro aqui desde 2012, como eu disse, antes eu morei em cidade bem maior, né? Cidades maiores, morei em Porto Alegre, e na Grande Porto Alegre. É um pouco diferente já, né? A questão do público, a questão do jovem, a questão do estudante já é um pouco diferente do interior. Isso é minha impressão. Eu não tenho dados técnicos nem exatos. Não sou especialista no assunto. Acho até que tu acompanhas mais de perto isso. Mas, com certeza, deve ter estudos comprovando que o jovem do interior, ou a educação, o método de ensino, o ambiente escolar, ou o entorno escolar, o entorno da escola, ele é mais tranquilo, via de regra, do que nas grandes cidades, né? Falo especificamente da experiência que eu tenho, que é Grande Porto Alegre, e agora aqui comparativamente com Três Forquilhas. Não sei se isso responde tudo, né? Não, acho que não. É compreensível porque fazendo esse paralelo de centros urbanos e mais cidades dos interiores, nós temos aqui basicamente as famílias ramificadas umas nas outras, provavelmente todo mundo se conhece, se não é parente, está próximo, tem alguma irmandade, né? Tem vínculos mais constituídos de visão, de conhecimento, do que nos grandes centros urbanos, onde as pessoas vêm de diversas vilas e bairros para estar junto naquela escola. Então, são comportamentos diferentes, às vezes, na mesma comunidade, só que bairros diferentes. E lá, nos grandes centros urbanos, às vezes, existem algumas rixas relacionadas à drogadição que querem se colocar dentro, na próxima escola, para fazer os nossos adolescentes grupos usuários de drogas. E aí começa a expandir a violência, o modismo, a falta de conscientização que você falou dentro da escola, que tem essa conscientização dos valores, do respeitar, do cuidado, do zelar. E um ponto positivo que eu vi, que eu poderia falar de alguns negativos, mas não vou falar, isso eu já mencionei em algum momento dentro do espaço da rádio, porque a questão da nossa expressão, de ter possibilidade de expressar o nosso pensamento. Relacionado ao governo do Estado. O governo do Estado ele apoiou a escola cívico-militar para dar uma colaboração dentro das organizações estudantis, de uma lei que existe a nível de Estado, absorvida de uma lei federal que alguns estados poderiam absorver e os municípios absorver também, referindo à lei, entendendo que seria necessário. O Estado do Rio Grande do Sul entendeu que era bom, contrariando a ideia do governo federal que não gostaria que tivesse as escolas cívico-militar, ou qualquer tipo relacionado ao militarismo, próximo às escolas, como nós temos escolas militares, escola mista, que é cívico-militar, e escola Tiradentes, que é relacionada à brigada militar. Certo, Tiradentes é exclusivamente militar. Tá. Só que a escola cívico-militar,
como é dentro do pátio e extra-pátio, não tem nada a ver com a base curricular, que ele não interferir dentro da base curricular de educação dentro da sala. É no pátio, visão, disciplina, fila, hino rio-grandense, hino nacional brasileiro, e cuidar fora do pátio quem está se aproximando. É um militar da reserva, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, que venha estar junto, né, faz depois mais um preparo, né, para trabalhar junto com os alunos, e os alunos dentro das escolas devidamente identificados, já tem uniforme, daí usa o outro uniforme que é identificado com os militares, ou seja, uma farda parecida, né, identificação, civismo, patriotismo, respeito e cidadania. É somente isso. E o governo do Estado do Rio Grande do Sul aderiu a esse projeto, né? E o que você acha sobre essa relação, dessa correlação e essa coparticipação de um militar fazendo esse trabalho junto da escola, mesmo que seja no interior, porque nós temos que fazer o trabalho preventivo, para não deixar chegar ao ponto que chegou em grandes centros urbanos? Pois é. Eu sei que esse tema aí é polêmico, né? Não demasiadamente polêmico, mas ele suscita opiniões bem divergentes. A minha opinião pessoal, aqui não é a opinião da Escola Estadual Professor Hermenegildo, deixar bem claro isso. É a opinião do professor Aloir, um cara que já andou por alguns lugares aí, já vivenciou algumas coisas, tanto pessoais como profissionalmente falando, em termos educacionais. Como eu disse antes, dei aula e trabalhei em escolas da Grande Porto Alegre, não muito tempo, e agora trabalho no interior. Com relação às escolas cívico-militares, eu não acompanhei bem isso, para e passo, né, mas eu acho que tu está bem por dentro. Eu sei que tem algumas, não mais do que 2 ou 3 dezenas no Rio Grande do Sul, né, atualmente. Sim. Eu não sei qual é a próxima, a mais próxima aqui, qual é a... Tu sabe assim, Cláudio, de cabeça? A mais próxima seria Imbé. Imbé tem? Mais próxima, que não, aderiu, né? Certo. Não está ainda instalada, não está aderiu. instaurada. A Terra de Areia teve uma proposta surgida na implantação da escola de 6 salas, que ainda não está em funcionamento. Ela tem a probabilidade de ser uma escola cívico-militar. É uma escola municipal? Qual é a escola? É a escola municipal. Municipal? E então, tanto a escola estadual como municipal pode aderir a esse projeto, a esse programa. Então, a minha opinião então, particular, eu sou, a priori, assim, a princípio, a favor, né? Porque, até como tu distinguisse ali, a questão do conteúdo, né, do método pedagógico ali, do ensino, da transmissão de conhecimento ou da mediação do aprendizado, o cívico-militar não interfere. Não, é isso? Não interfere. Né? Ela vai agir mais no pátio da escola, isso. Na organização do pessoal, da movimentação de pessoal. Vou falar uma palavra aqui que muitos não gostam, a palavra controle, né? Muitos jovens, principalmente, não gostam. Talvez alguns pais tenham uma certa ojeriza, né? Mas a palavra controle tem que ter. Organização, muito mais ainda. Faço aqui um entre vírgulas aqui, quando tu falasse ali em filas, né? Aqui no interior, as escolas ainda usam a fila. Na cidade é um pouquinho menos, mas também se usa. A escola ainda usa a fila. Do meu modo de ver, não usando a fila como exemplo, não encontraram ainda um sistema mais tranquilo para organizar a movimentação de pessoal, a não ser por essa bendita fila. Né? Alguém diria maldita, nunca vou dizer isso, bendita fila. E eu falo aqui no Hermenegildo, e agora já estamos conversando já há alguns minutos, a gente pode até conversar um pouquinho mais relaxadamente. Aqui no Hermenegildo, que tem fila, quem está nos escutando aí, alunos e pais, sabem disso, na parte da manhã nós temos aqui num espaço, aqui na frente da escola, filas de 10 turmas. Tá? Isso dá quase 200 alunos. Né? Como tu vai fazer para organizar 200 alunos a acessarem as 10 salas de aula, se tu não criar, né, tu não tem espaço para eles ficarem na frente da sala de aula? Se tivesse na frente da sala de aula, faríamos, né? Não temos. Então tem que ser por fila. E a gente sempre diz e repete que a fila não é a fila pela fila. Não é fazer fila, por fazer uma fila. É um método de organização. Organização é a palavra. Organização é a palavra. E segurança. Aí vai chegar na segurança que não é pública, né? A segurança interna, porque evita dos alunos se baterem, se debaterem, enfim.
né? E também tem a questão de uniformes, né? Aqui no interior, e acho que falo pelo Vale do Três Forquilhas todo, aí todas as escolas, tanto municipais quanto estaduais, adotam os uniformes, adotam a fila, porque isso tudo contribui para a segurança, né? A segurança pessoal. Eu não estou... Já estendemos aqui um pouquinho a conversa para esse perigo que existe no entorno da escola, que é a questão da drogadição. A drogadição chegou no interior, chegou no Vale do Três Forquilhas. Não nos iludamos, né? Há muito tempo. Há muito tempo, né? O professor já está dizendo que escola tal, ou na sua escola, ou na outra escola, tem drogadição. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que tem assim, usuários de droga aqui dentro, ou na outra escola, ou na outra escola. O que a gente tem certeza, porque até as forças de segurança pública afirmam isso estatisticamente, que no litoral norte a drogadição, o comércio de droga é forte, né? Certo? Mas não digo até porque seria um exagero, mas então a educação está ligada à segurança, né? E eu acho que isso que a gente passa na escola, essa questão de organização, de fila, de uniforme, de identificação, sabe, de um certo padrão assim de convivência respeitosa. A gente procura evitar até o palavrão. Os meninos e as meninas aqui da escola sabem que quando o palavrão sai muito fácil da nossa boca, da nossa, né? Não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. No conjunto. Tu dizer palavrão, que às vezes ele diz, não, mas eu não estou ofendendo o outro, mas fica automático, parece que aquilo já faz parte da linguagem, aquela palavra ofensiva. Ela é ofensiva. E todo cuidado, né? E todo cuidado, porque hoje o professor também, só para dar não lhe cortando, mas continua no raciocínio. Certas brincadeiras que se faziam, chacotas, né, tirar sarro, coisa e tal, passava como uma questão normal, cotidiana, do passado. Hoje, qualquer eventual conversa que se faça, no mais tom de brincadeira que seja, possa ser mal interpretado pelo outro que está recebendo aquela palavra e já entra com ação judicial. Então, é tudo, né? Melindroso hoje, para brincar, para falar alguma questão, né? Então, na verdade, nós estamos vivendo outro tempo, outro sistema. Nós estamos em outro sistema. Certo. É um ciclo que nós estamos dentro dele, nós saímos de um ciclo, estamos dentro de outro, e nós queremos que algumas coisas dos valores que nós falamos, que é segurança pública e os seus valores, alguns valores pertinentes, a gente quer insistir com eles para que eles absorvam os valores ainda que nós trazemos dos nossos antepassados, que é nós viver em harmonia, respeitar a pessoa dentro do seu pensamento, né, dentro das suas diferenças, mas saber conviver com isto. E certas brincadeiras que dentro do cotidiano que são normais, que sejam entendidas como brincadeiras, e não com palavras ofensivas de baixo calão, né, que seja um teor de desmoralizar outra pessoa, né? Sim. Já entra a questão do palavrão também. Então, hoje em dia está muito forte e, curiosamente ou coincidentemente, hoje ainda tivemos um problema com uma turma aqui, que alguns alunos fizeram lá um grupinho no WhatsApp separado do grupo. Cada turma aqui da escola tem um grupo de WhatsApp para informar, para registrar algumas coisas, para manter os pais, os responsáveis e os alunos informados. Mas, claro, hoje em dia, a tecnologia que, como tu falasse, são outros tempos, a tecnologia que transformou tudo isso. Isso é a leitura do professor Aloir. A tecnologia vem transformando as nossas relações. A nossa sociedade ela vem sendo diariamente transformada, e as redes sociais é um grande exemplo, né? Isso já é cansativo até falar nisso, porque todo mundo sabe que as redes sociais hoje modificaram os tipos de relacionamento. Então, hoje tem o tal de cyberbullying, né? E o que tu falasse ali, uma coisa é tu tirar sarro do outro ofensivamente, depreciar ele, botar um apelido pejorativo, daqui a pouco um palavrão, o próprio apelido já tem um tom de palavrão, né? de coisa negativa. Outra coisa é tu fazer uma brincadeira com o teu colega, que antigamente se fazia e hoje continua se fazendo. Sim. Uma coisa que eu tento evitar em sala de aula, Cláudio, né, por estar em sala de aula, por estar convivendo com os alunos, né, muito mais jovens do que eu, cada vez muito mais jovem do que eu, porque cada vez a gente fica mais velho. Não gosto de dizer assim, no meu tempo que era bom. Não, no meu tempo era no meu tempo. Sim. No tempo que eu era jovem,
eu convivia com jovens, para nós era bom. Hoje, o tempo bom para o jovem é o tempo dele. Esse é o tempo bom dele. Né? O que a gente faz, que eu acho que é mais ou menos o que tu disseste aí, pela experiência que a gente teve, né? O experimentar certas coisas nos traz experiência e nos mostra se vai ser bom ou se não vai ser bom. O que a gente quer passar é o que a gente acha que é bom, né? Esses valores bons de respeito ao outro, de não tirar sarro, de não ficar inticando, como a gente dizia antigamente, né? Pô, esse cara só intica comigo, ele passa a aula inteira inticando comigo, professor, sabe? Então, tu não ser aquela pessoa que fica indicando com os outros, tu não ser o mais brabo da sala de aula. Então, isso tu vai passando. E educação, ela é uma sementinha que tem que ser regada, uma plantinha todos os dias, tá? Não é porque hoje nós estamos falando aqui, algum jovem vai escutar essa conversa e vai se transformar. Não, ele vai escutar essa conversa, ele vai escutar outras coisas, ele vai escutar conselho dos pais, dos tios, dos avós, seja de quem for, dos mais velhos, ou de um colega dele, um bate-papo, e ele vai mudando, ele vai melhorando, né? Que um dos objetivos desses nossos ciclos, como tu disseste, da sociedade, é melhorar, né? E tornar as pessoas melhores. E o relacionamento está ligado direto a isso, melhorar o relacionamento. Segura aí, professor Aluir, que eu vou dar um anúncio aqui dos nossos apoiadores. Quero lembrar vocês aí que vocês queiram investir em terrenos, ramo imobiliário, é um dos melhores investimentos a nível de capital. Então tem um nosso amigo aí, através do telefone área 51 99 715 4063, ele está vendendo lotes. Esses lotes ficam próximo à Rota do Sol, em torno de 200 metros, no quilômetro 31, ali próximo aos Pardais, aqui em Itati. São terrenos a partir de R$60 mil. Então, maiores informações você pode obter direto com o proprietário. Como já citei o telefone, área 51 99 715 4063. Também lá na Bananeiras, atendimento personalizado, familiar, o senhor Jonas e toda a sua equipe neste armazém chamado Armazém Bananeiras. Ele o fornece através de você chegar lá para entrar no seu mercado, padaria, açougue, hortifruti. Fica localizado no distrito das Bananeiras, em Itati, fundos, né, aproximadamente 500 metros da Rota do Sol. O horário de funcionamento, eles trabalham de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Domingo também eles estão abertos para atender vocês, todos os domingos, no caso, das 8 horas ao meio-dia. E eles também deixaram o telefone para contato para qualquer tipo de encomenda, informações, através do telefone área 51 99 672 4520 ou 51 99 70 66 77 6, 99 672 4520 ou 99 70 66 776. Então, é o Armazém Bananeiras. Professor Aluir, a nossa preocupação toda com relação à segurança e à falta de segurança, desde que nós começamos a fazer esse trabalho na rádio, dessa programação, nós vamos insistindo com os nossos gestores municipais, que através do Poder Executivo, Legislativo, possam fazer parceria público-privada e fazer o cercamento eletrônico na nossa região. Sendo que os municípios são próximos um do outro, são limítrofes, faria até um custo menor de investimento, né? Isso aí não é gastar, isso é investir. Quando se investe em saúde, se investe em educação, se investe em segurança, é investimento, porque você está fazendo um preparo melhor para a tua comunidade. Então, o cercamento eletrônico. Então, alguns municípios já fizeram isso, né? Aqui nós temos o Torres, que está voltando ao cercamento eletrônico, Capão já aderiu, Balneário Pinhal já fez, Maquiné já fez cercamento eletrônico, e nossos municípios aqui, algumas câmaras têm instalado em alguns pontos específicos, e o cercamento eletrônico nada mais é do que identificação de quem entra e de quem sai. Isso não é privacidade, isso é uma questão de cuidado e proteção de quem entra e sai do município, identificando placa como zoom, aproximação de placa,
humilhante que sabe que no município tem um cercamento eletrônico vai pensar 2 vezes antes de adentrar no espaço físico correspondente para fazer alguma ação de assalto a banco, por exemplo, que já aconteceu na nossa região, é uma rota de fuga. Dentro desse raciocínio, a escola Hermenegildo, qual é o tipo de segurança que ela proporciona aos seus alunos? Liguei aqui, ok. Cláudio, antes de te responder, esse assunto é bom, cercamento eletrônico. O pessoal está falando aqui nos meus WhatsApp que eu estou muito sério, né, tia? Eu normalmente sou mais descontraído. Fica light. Mas hoje a conversa aqui é séria, os assuntos são bastante sérios e eu sei que o teu programa tem esse perfil, né? Porque falamos de coisas muito importantes, né? Mas é claro que podemos falar de forma mais séria ou um pouquinho mais relaxado. Mas vamos tentar relaxar um pouco aqui. Já aproveito para mandar um abraço para as minhas colegas que estão nervosas aí, que eu já não mandei abraço aí, as servidoras da escola Hermenegildo. Um abraço para os alunos também e tal. Cercamento eletrônico. Tchê, vamos começar por aí. O cercamento eletrônico, a princípio, eu gosto, né? Deixa eu só te contar uma coisa que quem conhece um pouquinho aí de fora do Brasil sabe. As sociedades mais organizadas, os países mais desenvolvidos, as leis são bem severas, as leis são firmes. Porque às vezes nós temos a noção, acho que tá bom o som hoje, né? Richard, tá ok? Nós temos a noção ou a impressão de que a lei não é para ser cumprida e a lei vai tirar a nossa liberdade. Nós não falamos em liberdade ainda, né? Mas como nós falamos em valores, um dos pilares da sociedade é a liberdade também, né? A autonomia, a liberdade individual. Só que ela só existe se existir uma organização social bem definida, bem construída. Voltando para o cercamento eletrônico. Tem cidades desses países mais desenvolvidos, e isso eu vi pessoalmente, não estou contando porque me contaram. Se tu quer estacionar teu carro, por exemplo, eu moro aqui na rua, aqui na Avenida Justino Titbol, aqui no centro de Três Forquilhas. E eu vou receber uma visita, o meu irmão de Porto Alegre vem me visitar. Eu tenho que informar ele vai deixar o carro ele vai vir de carro e vai deixar o carro estacionado naquela rua, na rua onde eu moro. Eu tenho que informar a quem cuida ali, né, do local lá, que eu teria de informar que, tal noite ou tais dias vai vir um carro com a placa tal, vai ficar aqui por cerca de 3, 4, 5 dias. Por que isso? Por segurança. Mas isso é uma demasia, agora eu vou ter que... Isso tira a minha liberdade? Não, isso garante a tua liberdade. Estou dando um exemplo extremo, sim, tá? Sim. Que eu vi e vivenciei. Tu tem que avisar que o carro vai estar estacionado naquele quarteirão ali. É muito interessante isso, passar a noite ali, senão se passar o guarda lá, ele vai notificar e tu vai pagar uma multinha porque tu não avisaste. Muito bem. Então, o cercamento eletrônico, nem tu falas aí, eu não sei se isso seria possível, se é muito caro, de onde que viriam esses... Se tem algum programa do governo federal que incentiva isso, né, essa medida. Eu acho que é interessante. E o que o Hermenegildo tem feito? Nós temos aqui alarme na escola e estamos cotando, fazendo orçamento para instalar câmeras. Câmeras ou câmeras e agora? Câmeras. Para filmar, né, para visualizar dentro da escola. A diretora Patrícia já tem feito os orçamentos. Isso vai ser instalado, se for aprovado aí, porque está em trâmites, se for aprovada uma verba que foi conduzida, diria assim, da Câmara de Vereadores para este fim aqui, para a Escola Hermenegildo. Na verdade, a verba foi para a Sociedade de Desenvolvimento e Melhoramentos, né, que é uma entidade municipal. A escola, no caso, é estadual, mas todos os alunos aqui são do município, né? Alunos e trabalhadores daqui, servidores e servidoras. Então, é uma instituição representativa da escola que pode receber o recurso. Né? Exatamente. Daí a sociedade pode receber. Então tá para sair essa verba assim que for liberado. Creio que esse ano ainda. Já tem os orçamentos feitos, já tem, vamos dizer assim, as licitações, né, ou coisa que o valha, para a gente conseguir instalar essas câmeras. Eu, particularmente, achei que isso nunca ia ser necessário.
Desculpa. Eu achei particularmente que isso nunca ia ser necessário. Mas vejo que todas as escolas que a gente até pesquisou e se informou, o resultado foi muito bom. Tanto em termos de segurança externa, né, do acesso das pessoas aqui, como também ao comportamento de alguns alunos aí que ficam mais constrangidos em fazer determinados atos aí. Tá bem? Então, eu acho que é uma medida que vai vir somar. Eu vou chamar aqui quem está conosco. Tinha saído daqui, deixa eu voltar. Aqui. Deixa eu aproximar aqui. Quem está com Jussara Leal, está dando um oizinho ali. Boa noite, professora Luir. Jussara Leal lhe cumprimentando. A Fabiane Kellerman Bren também. Boa noite. A Luir, nosso parceiro. Gratidão por fazer parte da nossa equipe. A Geofrânia Alves, esse professor é top. O Joel Rosner dando uma boa noite para nós. Belo programa. Aí o convidado, né? Parabéns pelo convidado estar no programa. Bom, eu talvez tenha até passado algum aqui que eu não consegui pegar. Eu vi um anúncio do Peter também aqui agorinha, mas eu não consegui. A minha mãe está assistindo, a mãe e o pai estão já no celular assistindo em casa, a Luir. Pois é. Não, a tua mãe e o teu pai. Agora vamos falar um pouquinho do particular, né, Cláudio? No início tu falaste. Sim. Não, nós somos lá nós nos conhecemos lá na Vila Nova, na Grutinha, em Porto Alegre, se a minha memória não falha. Sim. Com o teu pai, né? O seu Jovardino, é isso? Isso, Jovardino. Jogavam bola lá em cima. Jogavam bola juntos. Lá no morro. Exatamente. O morro era aqui, ó. Jogava as lombas abaixo para eu tinha que subir. Exato. Jogava bola no campo de areia. De areia. Campo de areião. Carecão. Pé descalço. Não tinha tranqueira. Eu joguei muito futebol no Periquito ali. Periquito? Ali eu não jogava, ali eu dava show. Desculpa falar isso aí, mas eu dava show ali no Periquito. Naquele tempo eu jogava bola, agora eu dou show. Ao contrário, agora só dou show. Agora eu chororô. Não, tempo bom, né? Tempo bom. Periquito, Vila Nova lá, gurizada jogava boa. contra a família do Assis Moreira. Exatamente. Ronaldinho e companhia. O Ronaldinho naquela época estava no banco sentado, era pequeno. E aí jogava contra o pai dele, seu João, e o Niquimba. O Niquimba era o melhor deles. Melhor, jogava muita bola. Nós tínhamos um time lá na Vila Nova, o nome do time era Fiesta, o nome do time. Jogávamos eu e o meu irmão, o outro que não foi profissional, eu sempre conto isso. Quem estiver me escutando aí vai dizer, já vem a professora Luir com as histórias que ninguém acredita. Mas não tem problema, eu acredito. Eu jogava, e tu falasse aí, daí jogava o Miquimba, que era tio do Ronaldinho, primo do Ronaldinho, jogavam mais dois primos dele, que agora me fugiu o nome, tá? Mas muito bom de bola, muito bons. Com o seu João eu não cheguei a jogar. Mas com o Miquimba e tal, o Assis jogou. Daí todo final de ano a gente fazia um joguinho lá de brincadeira, daí o Assis vinha jogar. E o Ronaldinho era pequeno também. Ele ficava na beira do campo ali, pegava a bola. Chupando o bico. Jogava muito, desde pequenininho. Aqui está a sua irmã, que a Serla entrou, deu uma boa noite, muito bom papo. E o Igor Quadros Justin, boa noite, forte abraço. Então são esses aqui que eu consegui captar, que estão dando uma saudação. E nós aqui agradecemos a vocês por estarem nos assistindo e compartilhe essa programação, deixe o like aí e também dê o seu boa noite para nós aqui. É muito importante a participação de vocês. Você falou uma coisa muito importante ali relacionado, que nós estávamos falando sobre segurança, né, em questão da liberdade. A palavra democracia. Qual é o significado que a palavra democracia tem dentro do nosso país e relacionado também da etimologia da palavra, da origem dela? O que significa essa palavra? O significado dela? Etimologicamente, tu deve saber, né? Mas é o pessoal que ouviu nosso povo. Se eu me lembro bem dos meus tempos de estudante, é poder do povo, né? O poder do povo, né? O poder para o povo, né? É basicamente isso, né? A participação, né, do povo. Participação. Né? Nosso governo, nós dizemos, nosso sistema governamental instituído, República Federativa do Brasil, é um governo democrático dentro da sua amplitude. Nós hoje estamos vivendo algum momento atípico em alguns momentos relacionado à nossa expressão, e estava sendo discutido com relação à expressão da liberdade de expressão, ou seja, o cuidado de falar alguma coisa.
Mas no Código Penal já diz sobre essa questão. De tu denegrir a imagem de alguém, ser calúnia, difamação, né? Ou falso testemunho, já tem no Código Penal relacionado a isto. E a liberdade que algumas pessoas que trabalham no meio da imprensa estão sendo cercadas, a liberdade de expressar o seu pensamento, mesmo que não seja dentro desse ato ofensivo que o Código Penal já penaliza. Já está... Tipifica, né? É tipificado. E nós estamos relacionados à liberdade e ela é condicionada pela Constituição, que é uma linha imaginária que tem, mas que está dentro de nós, que nós não podemos hoje dizer que eu não sabia que tinha feito algo errado relacionado contra a lei. Né? Porque a lei já define. Não há crime sem a lei prévia que eu defina. Então, esse é o que define o significado do crime. Né? O que tipifica o crime? É a lei que define aquilo que é o crime. Então, certo. Quem anda contra a lei, anda contra a Constituição, contra a lei, contra o Código Penal. Então, a lei veio para pegar os bandidos, aqueles que andam à margem da lei, que são contra a lei. Não contra aquelas pessoas que andam dentro da lei, que são cidadãos, cidadãs e que respeitam a lei. A lei vai protegê-las. Tu falou a margem, até isso aí já estamos em sala de aula, tá? Já estamos aprendendo coisas aqui ou passando conhecimento. Por isso que são chamados marginais, né? Aquele que não cumpre a lei, aquele que desrespeita a lei, aquele que faz a coisa errada, né? Ele é um marginal, porque ele está à margem da lei. Né? E a questão da segurança, que nós estamos falando dentro do grupo da escola, seja ela estadual ou municipal, devido a alguns fatores que não deveriam ter acontecido e aconteceu, os crimes contra professores, contra os alunos, dentro de algumas escolas a nível do nosso Brasil, Santa Catarina, São Paulo, e outros que já tinham acontecido anteriormente, e para evitar isto, infelizmente, os professores, o corpo discente, o corpo docente, a parte administrativa tem mais essa preocupação de fazer esse investimento agora com relação a isso aí, de colocar alguém que cuide dentro do pátio, que faça câmera de monitoramento. O teu link aí é interessantíssimo, né? Porque o link, assim, isso era uma preocupação que há alguns anos atrás uma escola não teria essa preocupação lá dentro do seu orçamento, a questão de instalar câmeras ou não instalar câmeras, instalar um sistema de vigilância moderno com aparelhos eletrônicos ou somente um zelador de noite. Então, as coisas foram mudando. Então, isso não tínhamos essa preocupação, né? E essa demanda que vai gerar, além da preocupação, uma despesa. Aí uso a palavra despesa, não vou usar a palavra investimento, né? Porque não tínhamos isso antes. Que estamos tendo que tirar uma parte do dinheiro que seria ou dos impostos ou dos tributos, ou, enfim, que seria investido direto na transmissão do conhecimento, no aprendizado, para coisas paralelas, coisas de suporte. A escola tem aquele objetivo. Saiu daquele objetivo para atender essas paralelas, que daí são gastos. Novas demandas. São despesas. Muros altos, gradis, sistema de eletrônico de vigilância. É complicado, mas são novos tempos, novas demandas, né? E me diz uma coisa assim, não sei se eles vão gostar ou não, mas fica a tua vontade de falar, tem a plena liberdade de expor. Expor. Como é que são os alunos dentro da sala de aula? Como é que está relacionado a que hoje é uma mania ou vício, como é que nós poderíamos dizer, sobre o WhatsApp, sobre o telefone celular dentro da sala de aula? Esse assunto aí é bem bacana, sabe? Não tem mais assim como tu dizer não usem celular na sala de aula. É quase impossível, sabe? Nós também usamos, né? Nós professores usamos, né? E às vezes, muitas das vezes, usamos como instrumento de pesquisa, instrumento de produção de... É uma ferramenta. Como ferramenta, tá? Até aí, ok. Mas existe o abuso, existe o excesso. Aqui na escola a gente tem a seguinte premissa. Dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, não tem que trazer celular para a escola. Tá? Nem gostamos, não temos tido problema, não temos que tirar celular de aluno. Não sei se temos o direito de proibir, mas aconselhamos e recomendamos que os pais não mandem. Até aí, ok. 6º, 7º ano, nós temos um acordo aqui com as professoras de não usar celular na sala de aula, para nenhum fim, certo?
para nenhum fim, no sentido como ferramenta pedagógica, 6º, 7º e 8º. O 9º ano e o ensino médio, a gente permite que traga e até usa em sala de aula. Essa é a nossa estratégia. Tem dado certo? Acho que tem dado certo, porque temos conseguido contornar isso, né? Casos pontuais. Mas, professor, não tem o caso assim que o aluno extrapola, que a professora não está usando o celular, não autorizou a usar o celular, existe essa palavra, a professora autoriza a usar o celular ou não, e o aluno insiste em usar. Daí se recolhe o celular, né? Muitas vezes. Não sei se era bem essa pergunta que tu queria, mas estou falando mais assim de situações da prática, tá? Então tem excessos, né? Excessos. Mas o celular veio para ficar. A gente tem que trazer ele para dentro da sala de aula para a prática. Aí é pensamento do professor Aloir. Trazer ele como uma ferramenta na prática pedagógica. Isso ele ajuda bastante. A escola tem bons sistemas de Wi-Fi aqui, tu mesmo experimentasse, né? Os guris que estão transmitindo aqui, a gente tem isso veio com a pandemia, veio para ficar e foi uma coisa boa que o governo fez. No nosso caso, o governo na esfera estadual investiu em sinal de internet muito bom. Então tu consegue fazer. Além do celular, também se usa o computador, né? Nós temos aqui Chromebooks, que os alunos todos já sabem o que é. Até os pequenininhos já estão usando, são notebooks. É o que eu tenho aqui em cima da mesa, aqui, que acessa a internet e é bem melhor que um celular para pesquisa, mas ele também acessa as redes sociais, né? Ele foi em prática. Então a gente está usando, tentando usar. E como eu falei antes, agora vamos voltar ali no assunto, né? Porque isso aqui é uma roda de conversa e uma conversa que anda em roda. E vai ficar para nós ter outro encontro, porque... Está terminando? Não, eu estou só dizendo que não, está terminando. Passa rápido, né? Não, a gente gosta de conversar. Nós temos 7 minutos para fazer as considerações finais, mas complementa... Tá. Só para complementar, para fechar a roda da conversa aqui. Falei agora em cyberbullying, que uma turminha, os alunos às vezes eles fazem os grupinhos deles ali, que não são oficiais da turma, mas faz de conta que é da turma, do Hermenegildo, da outra escola, e conversam coisas ali ofensivas. Palavras ofensivas, né, que nós estávamos usando, e tu estava falando do Código Penal, e eu andei pesquisando, porque a gente teve esse problema. Hoje foi uma, já tivemos antes com outras turmas, e isso fica de aviso aos pais, e o Programa de Segurança Pública tem muito a ver, vem a calhar, dar esse aviso. O cyberbullying também está previsto no Código agora, no Código Penal. Sim. Tu não precisa estar pessoalmente ofender a pessoa de corpo presente, vamos dizer, ou mandar uma carta ofendendo ela, ou publicar no jornal, ou fazer um outdoor lá na rua. Não, se tu ofender a pessoa na rede social... Se tu ofender a pessoa na rede social, tu pode ser processado, pode ser preso. Sim. Tá? Para encerrar, antes do fim, para encerrar. Eu não falei de atividades da escola, tá? Mas a escola tem feito muitas atividades, está tudo bem. Pensei que ia dar tempo, mas fica para outro dia. Pode falar, vou ter que voltar. Pode complementar. Vai firme. Pode falar em 3 minutos, mas eu vou dar uma saudação aqui, que outras pessoas que entraram para dar um alô. A Fátima Aresi Bittencourt, este colega me inspira. A dona Flávia Soares, de Terra Direita, dando boa noite para nós. A nossa prima Leonique Neves Feijó, ela está lá em casa, na casa dos meus pais, está dando boa noite hoje aos primos, e um abraço a vocês, para todos nós aqui. Alguma coisa? Caneta? Pega aqui. Nosso secretário, Richard, está ali no monitor. Grande pessoa. O Juliano estava até aqui há pouco, e o Vilmar está no estúdio da rádio lá, mantendo o sinal aberto para nós aqui. Então, pode complementar agora para dar as considerações finais em 2 minutos. Tia, eu só quero fazer referência que nos últimos dias, aí, e eu estou rouco, tá? A minha voz está um pouquinho diferente. Richard, se tu puder me alcançar aquele troféuzinho ali. A escola que nos últimos dias tivemos várias e várias atividades, o mês de agosto aqui foi puxado. Tá? Tivemos a aplicação de provas externas, agradecer aos alunos e os pais aí que os alunos todos se puxaram na participação nas provas externas. Tivemos um torneio no último sábado, que reuniu mais de 500 atletas, ou quase atletas aqui, jovens, aqui na escola. Essa semana participamos de uma mostra científica, ontem ainda ali em Osório, uma mostra científica
o qual ficamos muito felizes que os alunos representaram a escola e trouxeram um troféu de 3º lugar, que para nós é muito mais do que 3º. Terça-feira fizemos saída de campo, saída de estudo, e complemento dizendo o seguinte, usando as tuas palavras, Cláudio. Escola é um organismo vivo. Escola tem que ter vida, movimento. E onde tem vida, tem movimento, tem diferenças, tem divergências, tem convergências, tem discussões, tem decepções, mas tem muito trabalho e muita coisa boa. E a escola, eu já disse isso principalmente em formaturas, a sociedade não pode deixar que a escola caia. Eu não estou falando do meu emprego, não estou falando da minha atividade profissional, estou falando da escola em si. A escola, e isso aqui no Vale de Três Forquilhas existe. A comunidade apoia as escolas. A comunidade apoia as escolas. E as escolas, opinião do professor Aloir, cada vez mais tem que se aproximar da comunidade e sistematizar essa participação da comunidade dentro da escola. Isso vai melhorar muito todos os aspectos. Aprendizado, comportamento e, inclusive, a segurança da escola. Mas não digo, muito obrigado, um abraço. Obrigado, professor Aloir Knevitz, pela oportunidade de nós estarmos aqui, vice-diretor da escola, professor Hermenegildo, que vem a ser bisneto do professor Hermenegildo. Exatamente, sou o bisneto do homem. Vamos lá. E nós encerramos aqui, mas eu vou dar um anúncio aqui que veio agora para mim, mandado pelo Vilmar, que eu não tinha achado aqui essa informação, que João Vitor Quadros Koenig dá uma boa noite para nós. Por favor, se alguém viu um cachorrinho branco e preto, ele está sumido desde hoje de manhã. Por favor, se alguém viu, ele me avise. Cachorro branco e preto do João Vitor Quadros Koenig. Está aqui pedindo que alguém viu para que avise ele, certo? Então, os contatos podem ser pela Rádio Clube do Povo, ou se alguém conhece o João Vitor, entre em contato com ele. Eu acho que é aluno da escola. Eu acho que o João Vitor é aluno da escola. Desculpa a minha voz aí, tá meio afônico. Tá? E outra coisa, cachorro, pode vir na escola aí, que sempre tem cachorro aqui. Mas isso é assunto para outro programa. Eu entrei ali, eu encontrei com dois, os dois vieram me salvar. Aqui é a nossa segurança. Um ficou em cima Sabe quem é que cuida da nossa segurança? Bem mesmo aqui, os cachorros. Um ficou em cima do banco me olhando, e o outro veio me dar saudação. Não, os ladrão não vêm aqui. Que é os cachorros, mandam eles embora. Parece que chegou mais um aqui. Um abraço. Eu consigo dar uma saudação de mais um aqui. É que entrou uma publicidade junto e eu não conseguia visualizar aqui a saudação de mais uma outra pessoa. A dona Márcia Josiane Brem Mesquita, parabéns, muito interessante os assuntos abordados. Obrigado por sua participação. Nós estamos encerrando mais um trabalho da Rádio Comunitária Clube do Povo. Eu quero agradecer também aos nossos telespectadores e ouvintes da rádio 98.1 FM. Dá tempo de falar aqui, e daí depois eu interajo com o senhor aí. Wildo, meu primo, Beto, meu primo, família Rapac de Itati, senhora Adei, sua esposa da Costa do Morro, seu João Ribeiro, dona Marlene ali da São Sebastião, a dona Maria Luísa Riquerotti, seu filho Daniel ali do Itati Centro, amigos da Chapada do Vagalume, da Chapada dos Valim, seu Tacílio, dona Eloy Trespac, Lauri Angel Isaac, os verdureiros de Terra de Areia, professora Adeli e seu esposo, senhor Bruno e dona Maria, lá do Arroio Bonito, Moacir e dona Eva da Vila Nova, Hélio Jacob no centro de Três Forquilhas, senhor Loreno lá do Espigão, Oli e dona Onerci Prush e família. São o nosso abraço a todos vocês aí que estão nos escutando e nos olhando pela página do Facebook. Conclua aí, professor. Eu encerro por aqui. Segurança Pública e seus valores voltará na próxima semana. Hoje é 31, então vai dar dia 7 de setembro, feriado. Nós estaremos ali, ou em Itati. Talvez façamos em Itati ao vivo lá, no dia do feriado do 7 de setembro, na próxima semana. Mais alguma coisa? Tem. Um minuto. Aqui eu vou dar um spoiler. Em novembro vai ser, mas em novembro os nossos ouvintes aí, tem muita gente da velha guarda que estudou aqui na escola, que nem tu falaste, né? Em novembro nós vamos fazer novamente uma exposição de todas as fotos, que a gente tem muita foto antiga aqui dos anos 70, 80,
Nós vamos fazer uma exposição aberta, nós vamos divulgar bem, aí vamos ficar uns 3, 4 dias e expor essas fotos, essas imagens de quem quiser se ver no tempo que estudava aqui, ou seu pai estudava aqui. A escola vai botar essa memória da escola aí ao acesso de todos que queiram ver as fotos, tá? Seria os anos dourados da escola. Pode ser. Dourados dos dinossauros. Mas a gente como é otimista, né? Quem trabalha na educação sempre é otimista, tem que ser. Os anos melhores sempre serão os próximos, né? Certo. Temos que crer. Feito. Segurança Pública e os seus valores encerra por aqui. Continue aí na sintonia, compartilhe a programação e estaremos de volta na próxima semana, assim Deus queira. Um abraço. Meu bicho.